Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui, a gravação da primeira aula, da aula introdutória da disciplina QA 481, Métodos de Separação. Essa aula está sendo disponibilizada na forma de vídeo, com os slides comentados e discutidos no YouTube, no canal do YouTube da disciplina. A partir dessa aula, como você sabe, a gente irá fazer ao vivo as próximas aulas, sendo que os vídeos das próximas aulas vão ficar disponibilizados também na playlist correspondente no nosso canal aí do YouTube. Muito bem, a gente vai iniciar, falando um pouco do histórico, para que servem separações cromatográficas, da onde apareceu, qual a utilidade, qual o contexto em que elas surgiram, a sua aplicação geral, o que são elas no mundo atual, na ciência. Bom, separação de misturas é uma operação que é quase tão antiga quanto a humanidade. Desde que o ser humano começou a manipular a matéria para objetivos diversos, seja lá para qual for a finalidade, separação de misturas, purificação de materiais e outros procedimentos similares sempre foram utilizados. As descrições mais antigas que a gente tem de coisas que hoje a gente identificaria, associaria à separação de materiais, de substâncias químicas e purificação de amostras e de corpos químicos, vem do Egito, do Oriente Próximo, quando começaram as primeiras operações de filtração de água em areia para purificação da própria água por contato com vegetais, algo que hoje a gente associaria ao fenômeno de adsorção. Esse registro aqui, esse registro iconográfico na parede de um túmulo, mostra claramente esse indivíduo aqui manipulando um almofariz numa mão e vertendo líquidos em outra, uma operação que foi depois associada à própria purificação da água. Com o passar do tempo, essas operações foram se sofisticando e boa parte dos procedimentos básicos que a gente conhece e usa ainda hoje, como destilação, extração por solventes, foram inicialmente tentados, descritos pelos chamados alquimistas. Os alquimistas, no imaginário popular, são magos, são pessoas com vivência mística, etc., muito associados ao objetivo primordial de tentar transformar metais em ouro. Na verdade, o objetivo dos alquimistas, por exemplo, tentar transformar chumbo em ouro, não era ficar rico, era que sabendo no ideário deles, no processo de fabricação do ouro, eles imaginavam que eles iriam também purificar as próprias almas, e eles criaram toda essa manipulação que eles faziam de materiais, de corpos puros, de substâncias puras, de compostos que eles sintetizavam ou isolavam, incluía operações como destilação. A gente está vendo aqui destilação, um cadinho de sublimação. Essas legendas aqui estão em grego. Isso aqui é de um manuscrito alquímico da Idade Média, Obviamente isso aí sumiu, não existe mais alquimia, pelo menos seriamente hoje, mas os procedimentos ficaram. A primeira coisa que a gente associaria a uma separação cromatográfica que foi descrita, foi mostrada na literatura por pessoas que que eram realmente cientistas, vem desse sujeito aqui, do Friedrich Ferdinand Jung, que foi o descobridor da cafeína, foi ele quem isolou a cafeína. Ele era um químico, um engenheiro. Ele trabalhava muito na indústria têxtil, no século XIX, no início do século XIX. Trabalhava muito com pigmentos. Uma coisa que ele observou é que se ele pingasse uma gota de pigmento têxtil, de diversos pigmentos têxteis em papel, ele observava que essa gota se espalhava, mas a cor não se espalhava de maneira uniforme, ele ia formando figuras concêntricas.
o que estava acontecendo, né? Um negócio que hoje a gente conhece como cromatografia em disco, cromatografia circular ou contracircular, dependendo da forma como é usada, né? Na verdade, uma modalidade de cromatografia em papel. Cada círculo concêntrico de cor ligeiramente diferente, que a gente vê nessas figuras aqui, a capa de um livro que ele fez, né? De um dos livros que ele fez, correspondia a um pigmento, a um constituinte diferente do pigmento separado por ser cromatograficamente aqui nesse processo. Ele chamou isso aqui de figura autoformada, só que ele não deu qualquer importância para isso, não deu qualquer significado mais sério. Na verdade, ele fazia essas figuras autoformadas, as ditas figuras autoformadas, no laboratório dele, recortava, encadernava e vendia, como se fosse um daqueles livros de mesa de café, daqueles livros de curiosidade, né? Para faturar um dinheiro extra lá na aposentadoria dele. Bom, existe uma controvérsia, né, sobre quem teria sido o real inventor da cromatografia. Alguns historiadores da ciência, e principalmente americanos, né, eles consideram que a primeira descrição de uma separação cromatográfica foi feita por esse sujeito aqui, David Talbot Day, que era um geólogo do Serviço de Geoquímica e Prospecção Geológica, o US Geological Survey dos Estados Unidos. Esse sujeito era químico, geólogo, né? E ele trabalhava com petróleo. No último terço aí do século XIX, né, já se havia um pouco de exploração de petróleo, principalmente nos Estados Unidos. Era petróleo que aflorava naturalmente, inicialmente, depois eles começaram a descobrir que dava para perfurar, fazer perfurações no solo, poços e extrair petróleo. Sabia-se que existia um campo subterrâneo entre a Pensilvânia e Ohio, né, dois estados americanos vizinhos, né, que os poços de regiões próximas da Pensilvânia e de Ohio vinham do mesmo poço. Só que era óleo com composição diferente, era bem diferente o óleo extraído da Pensilvânia e do Ohio do que se já sabia ser o mesmo campo petrolífero, ou seja, tem a mesma origem. Né? Bom, ele supôs que ocorria um fenômeno que ele chamou de filtração seletiva do óleo. O óleo permeava pelas camadas de solo através de dutos capilares e nesse processo de passagem, alguns compostos seriam preferencialmente retidos no solo, ou mais leves, mais pesados. Né? E ele teria simulado esse processo no laboratório, passou óleo bruto por colunas recheadas com argila, chamada terra de pisoeiro, né? A Fuller's Earth. Ele viu que o petróleo se fracionava, né? Ele não explicou o fenômeno de forma correta, não é um fenômeno de filtração seletiva, né? É um fenômeno que a gente sabe que é uma separação cromatográfica. Porém, ele descreveu isso aí em alguns eventos, alguns encontros de geologia, de petróleo nos Estados Unidos e na Europa, e alguns outros pesquisadores tentaram reproduzir o trabalho dele. Esse sujeito aqui, Karl Enger, de Karlsruhe, Joseph Gilpin, da Universidade de Johns Hopkins. Aqui estão os equipamentos que eles montaram para fazer o fracionamento, né, de petróleo, passando em colunas de argilas e de outros materiais. Só que eles disseram que o fenômeno se devia à chamada difusão capilar diferencial. E é uma explicação incorreta, e eles também não pensaram em aplicações futuras, entende? Em desenvolvimentos futuros dessa técnica. Por isso que realmente quem é considerado quase universalmente o descobridor da cromatografia é esse sujeito aqui, Mikhail Semyonovich Tsuiti, que era um botânico russo. Ele nasceu na Itália, filho de pais russos. Ele fez um doutorado em botânica na Suíça em 1896. Quando ele voltou para a Rússia, ele foi trabalhar no Instituto de Fisiologia Vegetal da Universidade de Varsóvia, na Polônia. Ele descobriu que o doutorado dele não servia de nada, né, na Rússia. Ele teve que fazer um outro doutorado. E ele voltou estudando o campo que lhe interessava, que já era seu campo de interesse desde o primeiro doutorado,
a caracterização de pigmentos vegetais que têm diversas funções químicas, biológicas nas plantas, já se sabia. O que já se sabia também é que esses pigmentos que eles extraíam dos vegetais, eles não eram substâncias puras, eram misturas complexas. E a caracterização dessas misturas era algo bem complicado, bem difícil, não era algo simples, e eles não sabiam muito como tratar isso aí. Todos os métodos que existiam para a purificação de misturas na época envolviam precipitação, cristalização fracionada, eram coisas muito complicadas, com escopo de aplicação muito reduzido, né? E ou não serviam para isso aí, ou não tinha sentido prático, né? Bom, o que o Tsuiti, né, tem uma grande experiência, um sujeito que tinha grande experiência no comportamento desses pigmentos, dessas famílias de pigmentos, observou, na verdade não foi ele que observou, era algo bem conhecido. Ele observou que as clorofilas puras eram solúveis tanto em etanol quanto em éter de petróleo, que é um corte, uma mistura de hidrocarbonetos com uma faixa de ponto de ebulição de 35 a 60 graus, e nafta também, que é outra mistura de hidrocarbonetos. Só que para extrair eles dos vegetais, apenas etanol servia. Então, como que você extrai os pigmentos dos vegetais? Isso aí é um experimento simples que é feito até hoje em escolas primárias, bastante trivial, né? Você pega a folha, as flores, o tecido vegetal que você quer extrair o pigmento, macera eles em algum solvente, deixa eles de molho lá no solvente, os pigmentos vão sendo extraídos, vão se dissolvendo nesse solvente, vão sendo removidos. Que ele observou que as clorofilas, e aqui está a estrutura da clorofila A e B, que é a clorofila verde, né, de magnésio, existem várias outras, apenas era extraído dos pigmentos vegetais por etanol, apesar de ser solúvel em etanol, éter de petróleo, nafta, uma série de solventes. Bom, o que é a clorofila? Tem um anel de porfirina, né, que é essa parte aqui da molécula, que tem nitrogênios aqui no centro, né? Tem 4 nitrogênios no ciclo, com parte de heterociclos, e ela complexa, né? Metais como magnésio. Então a clorofila que a gente acha nas plantas superiores, aquele pigmento verde, né, que é uma mistura, são complexos de magnésio com porfirinas com diversas estruturas que variam aqui os ramificações laterais, etc. Mas é um negócio bem polarizável, bem polar, tem metal aqui no meio, etc. Bom, outra classe de pigmentos conhecida, importante, eram os carotenoides. Os carotenoides, né, igualmente, eles eram solúveis em etanol, éter de petróleo e nafta, mas podiam ser extraídos pelos 3 solventes. Então, se você pegasse cenoura, pulverizasse e colocasse de molho em etanol, éter de petróleo e nafta, você consegue extrair os carotenos, por exemplo, beta-caroteno. Vocês podem notar que aqui está a estrutura do beta-caroteno, que é o principal pigmento da cenoura, é um hidrocarboneto insaturado, conjugado, etc. Mas um hidrocarboneto, licopena do tomate, luteína tem gema de ovos, mas você pode ver que são, tirando as duplas ligações aqui, você não tem heteroátomos, não tem nada, são hidrocarbonetos. E você pode tanto dissolver como extrair com os 3 solventes, né? Bom, isso aí é um negócio, seria uma observação, uma curiosidade. Nunca deu muita atenção a isso. O Tsuiti, por outro lado, né, ele começou a meditar sobre o problema e ele postulou uma coisa, né? A celulose das paredes celulares absorvia mais fortemente as clorofilas que os carotenoides. Por isso você podia tirar as clorofilas só com etanol e não com éter de petróleo, nem com nafta. Só o etanol tinha poder de dissolução, ele chamou o termo que ele usou, suficientemente alto para remover a clorofila, e os outros 3 solventes podiam remover os carotenoides, sendo que eles dissolviam tão bem quanto. Então, ele notou que havia uma
competição entre o poder de dissolução dos solventes e o poder de adsorção do material vegetal fixo, né? Então, o que ele imaginou? Será que isso aí podia ser uma base para separar e purificar pigmentos vegetais, como as clorofilas, carotenoides, xantofilas? Bom, ele começou a trabalhar e primeiro testou o procedimento, um procedimento tipo de batelada. Ele pegava a solução de pigmento dissolvida em ligroína, né, que é um corte, né, de petróleo, solvente orgânico, jogava adsorvente sólido, celulose, usou vários outros materiais, misturava, decantava. Alguns pigmentos iam para a fase sólida, que ele separava, transferia para outro frasco, adicionava etanol, aí extraía parte dos pigmentos daqui, parte ficava aqui, etc. E o sobrenadante aqui continha outros pigmentos, como os carotenos, que ele conseguia extrair com a ligroína. Então, ele foi fazendo um procedimento de fracionamento. Ele fracionou carotenos, xantofila beta, clorofila, xantofila alfa, clorofila beta, clorofila beta, assim por diante, né? Com esse jogo de adsorver e dessorver com solventes diferentes, né? Usando esse poder, essa adsorção e dessorção fracionada em etapas discretas. Ele publicou isso aí numa descrição, né? Apresentou isso aí num encontro na Academia de Ciências Naturais de Varsóvia em 1903, depois da descrição do Day, né? Mas aí já era uma descrição sobre separação, o que de qualquer forma, né, era um negócio inovador na época. Separação de mistura por completo por competição entre adsorventes e diferentes solventes. Bom, e ele foi mais adiante, né? Ele imaginou um procedimento onde ele poderia, ao invés de usar frasquinhos e fazer um negócio em lotes, em batelada, fez a separação contínua. Ele encheu colunas de vidro. Aqui tem uma microcoluna de 3 a 4 centímetros de comprimento por 2 a 3 milímetros de diâmetro interno, ou macrocolunas para finalidade mais preparativa, para maior quantidade de material, uma coluna de 10 centímetros aqui com 10 a 20 milímetros de diâmetro interno. Ele aplicava a mistura de pigmento dele aqui na ponta da coluna e ia adicionando solvente nessa coluna. O solvente arrastava os pigmentos e à medida que a mistura de pigmentos ia sendo arrastada, ele ia observando que ela ia se desdobrando em bandas de cores diferentes dentro da coluna. Ou seja, ele observou que ele ia separando esses pigmentos por eluição na coluna cromatográfica. Bom, ele chamou esse procedimento de separação contínua de pigmentos por eluição numa coluna cromatográfica com uma fase estacionária de método cromatográfico. Então ele escreveu como os raios de luz no espectro, os diferentes componentes de uma mistura de pigmentos obedecendo a uma lei, uma série de propriedades, né, são separados numa coluna de carbonato de cálcio e podem assim ser qualitativa e quantitativamente determinados. Eu chamo essa preparação de um cromatograma, quer dizer, cromatograma era, no caso dele, cromatograma era a coluna após ele terminar a separação, e o método cromatográfico. De onde que vem a palavra cromatografia, método cromatográfico? Né? Na verdade, a explicação oficial, né, que ele deu, cor, escrever com cores, porque você tem uma coluna cheia de bandas coloridas, cheia de listras coloridas. Na verdade, Tsuyt em russo quer dizer cor, né? Então ele estava se batizando, dando o próprio nome à técnica. Ele publicou essas descrições em periódicos alemães, no Berichte Deutsche Chemische Botanische Gesellschaft, em 2 edições em 1906.
Até hoje, esse método é muito usado na forma como ele propôs para a purificação de extratos naturais, de produtos de reação em laboratórios de síntese orgânica. Por exemplo, aqui, ó, esse procedimento aqui que eu vou mostrar aqui foi um experimento bolado por um pessoal lá de Portugal, né, da Ana Dias e Mariluz Ferreira. Elas mostraram um procedimentozinho simples para separar carotenoides, clorofilas e flavonoides de folhas. Então, no caso aqui, o que elas usaram aqui, esse vegetal aqui, Caetê bravo, é uma plantinha que um lado ela é verde e o outro lado da folha é vermelha, ou seja, tem tudo quanto é pigmento, de tudo quanto é cor na mesma folha. Primeiro elas extraíram os pigmentos macerando com acetona e sulfato de sódio para remover a água, acetona para extrair, está aqui um macerato de folhas, aí passou a acetona, extraiu, esse aqui é o extrato contendo os pigmentos misturados. Elas prepararam colunas cromatográficas igualzinho ao que o Tsuit fazia, tubos no caso dela, elas usaram tubos de polipropileno, de seringa, pode ser de vidro, etc., com adsorvente finamente pulverizado, sólido, né? Tsuit usou mais de 100 adsorventes no trabalho dele, isso foi um grande problema depois, né? Metais, óxidos, sais, tudo quanto é coisa, né? Ele colocava algodão aqui no fundo, o adsorvente sólido finamente empacotado aqui, aí depois aplicava a amostra aqui na ponta e ia jogando solvente aqui para ter a eluição. Então aqui vocês podem ver, né, no caso do experimento aí que foi descrito nessa referência aqui do Chemical Education de 2015, a coluna está aqui, ela foi feita numa seringa, num corpo de seringa, um êmbolo de seringa hipodérmica daquelas grandes, né? Foram testados aqui como adsorventes amido e bicarbonato de sódio. As autoras aqui aplicavam na ponta das colunas um pouco daquele extrato de folha contendo todos os pigmentos. Aqui foi feita a eluição com éter de petróleo, depois éter de petróleo e acetona. Aqui também com éter de petróleo, depois éter de petróleo e acetona, aqui 9:1, aqui 3:1, porque são adsorventes diferentes, tiveram que otimizar a separação. Vocês podem ver que à medida que vai transcorrendo a eluição, elas vão conseguindo separar os pigmentos em frações, elas vão fracionando. Então, tem aqui cada banda colorida corresponde a um grupo de pigmentos que vai sendo arrastado com velocidades diferentes pelas coluninhas, até que ele sai aqui na ponta da coluna a solução e elas iam recolhendo as frações contendo cada uma das categorias, das famílias de pigmentos separadas. E o resultado depende, é claro, da natureza do sólido e da fase móvel do solvente. Na terminologia moderna, a gente chama o solvente de fase móvel, o recheio da coluna de fase estacionária e esse processo de arraste dos constituintes da mistura pela coluna, a gente chama ele de eluição. No trabalho original do Tsuit, o cromatograma era a própria coluna, ele terminava, né, de fazer a corrida cromatográfica, removia cuidadosamente aquela coluna de sílica ou de outro material lá de dentro, deixava secar, pegava uma faquinha ou um outro material apropriado, cortava, né, serrava a coluna, fatiava ela, isolava cada uma das frações coloridas de sílica colorida, de carbonato de cálcio que estava colorido, estava impregnado com pigmento, lavava com solvente e isolava o solvente em grande estado de pureza. Ele descreveu esse método cromatográfico na sua segunda tese de doutoramento, que está aqui, né, o título dela, em russo, claro, né, na Universidade de Kazan, Cromofilas nos reinos vegetais e animais. Era algo que tinha um potencial enorme, podia ter um impacto muito grande na ciência, mas por cerca de 30 anos o negócio ficou esquecido, ficou largado de lado. Bom, primeiro, Tsuit era um pesquisador pouco conhecido, a verdade é essa. Ele estava fora era uma técnica que teria interesse mais fora da sua área, ele era botânico, ele trabalhava em um centro que era de segunda linha, periférico, Varsóvia, quer dizer, ninguém dava muita atenção porque se fazia lá. Publicou em alemão ou russo, alemão até que era uma língua popular na ciência na época, mas russo não,
mas os métodos, os trabalhos dele foram publicados em periódicos e meios que pouca gente fora do campo acessava. Pior, né? Ele testou centenas de materiais, só que ele esqueceu de avisar que alguns deles podiam levar à degradação dos extratos vegetais, podia levar simplesmente a estragar o extrato vegetal que ia lá e o pigmento ia se decompor dentro da coluna, né? Então teve muitos pesquisadores, especialmente esse cara, o Willstetter, que era um dos maiores botânicos, os maiores biólogos da primeira metade do século XX, ganhou o prêmio Nobel em 1915, né, por trabalho justamente com pigmentos vegetais. Ele tentou reproduzir o trabalho de Sweet, não deu certo. Ele pegou, largou na mão de um técnico qualquer lá, o moleque fez de qualquer jeito e tchau, não funcionou. E como ele não conseguiu, ele não recomendou a ninguém isso aí e acabou ficando esquecido. E também não existia na época demanda, né? Uma demanda imperativa por isolamento sistemático de misturas complexas, né? As técnicas que existiam, por piores que fossem, davam a informação que eles precisavam. Bom, Tsuit faleceu em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Parece que ele morreu até de inanição, de doenças vindas da privação, né? Isso aqui não é nem o túmulo dele, parece que é um cenotáfio, né? Não tem nem sabem direito onde o sujeito está enterrado. E ficou na obscuridade, o negócio foi esquecido. Bom, lá pelo começo da década de 30, né, o Willstetter, ele tinha um aluno, o Richard Kuhn, que estava se dedicando, o Richard Kuhn, esse sujeito aqui, ele estava se dedicando ao estudo dos pigmentos de gema de ovo, né? E ele recebeu, né, o Willstetter para ajudar o Kuhn, deu uma cópia da tese de doutorado do Tsuit para ele, falou, quem sabe isso aí pode dar uma luz para você. Para mim não funcionou, mas vai saber. Bom, o Kuhn, né, que estava em Heidelberg, já é uma universidade razoavelmente importante na Alemanha, e o principal assistente dele, o Lederer, Edgar Lederer, né, eles conseguiram pegando a luteína da gema de ovo, que se acreditava ser um pigmento puro, fracionar a luteína, separar a xantofila e zeaxantina, dois outros pigmentos de lá, por cromatografia de adsorção, com fase sólida, coluna de carbonato de cálcio, e usando CS2 como fase móvel. E também conseguiram fracionar o caroteno. O pessoal desconfiava que o caroteno que se extraía da cenoura, né? Cenoura, o nome latino dela é Dauca caruta, né? Por isso caroteno, né? Caruta em latim é cenoura, em dois compostos similares, mas distintos, alfa-caroteno e beta-caroteno, né? Eles usaram uma coluna de alúmina e diversos solventes para fazer isso. Eles fizeram um trabalho extensivo, bastante completo na publicação de pigmentos vegetais. A técnica cromatográfica, a cromatografia de adsorção, usando sólidos como fase estacionária, ficou bem estabelecida na década de 30 por causa do trabalho dele. Ele foi indicado para receber o Prêmio Nobel de Química de 1938, mas ele recusou por ordem do Hitler, né? O Hitler estava meio chateado, vamos dizer assim, com o comitê do Prêmio Nobel por não ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, né? Por incrível que possa parecer. E ele não deixava alemães ganhar o Prêmio Nobel. Então ele sugeriu amigavelmente, porque o Kuhn não abrisse mão do Prêmio Nobel, e como ele não queria passar férias em Auschwitz, ele aceitou. De qualquer forma, isso foi o suficiente para a cromatografia renascer. E várias pessoas começaram a trabalhar com cromatografia. Uma delas foi esse sujeito aqui, um bioquímico inglês, trabalhava na Universidade de Cambridge, né? O Archer John Porter Martin, né? Bom, esse sujeito aqui, ele tinha interesse especial em purificação de biomoléculas. E no caso ele estava com um problema que ele queria purificar aminoácidos, ele queria separar e detectar, identificar e quantificar aminoácidos em lisatos de proteína e de peptídeos, coisas do tipo.
Bom, separação de aminoácidos é um negócio complicado até o dia de hoje, né? Ninguém sabe fazer direito isso aí. Ele e um colaborador dele, o Richard Singe, montaram um sistema para separar aminoácidos. Eles primeiro tentaram por cromatografia de adsorção, não funcionou. Quando a gente falar da teoria básica vai ficar um pouco claro, por isso a adsorção envolve interação de polo permanente, de polo induzido, de polo permanente. Então moléculas muito polares são adsorvidas tão fortemente sob sólidos como sílica, como alúmina, que o processo é irreversível, né? A força de interação é muito forte. Então eles não saem mais, então não dá para separar. Eles supuseram que se você usar uma fase estacionária líquida ao invés de um sólido, o processo seria um processo de distribuição tipo partição, né? Igual que tem na extração líquido-líquido. A partição, a retenção seria mais discreta, menos, não seria permanente, mesmo uma molécula altamente polar, hidrofílica, como um aminoácido, e eles conseguiram separar. Como fase estacionária, então eles tentaram água, mas claro que não água numa coluna. Eles recobriram partículas de sílica com um filme fino de água, né? Eles prepararam sílica de modo as partículas resultarem recobertas com uma monocamada de água. Essa camada de água funcionou na sílica como fase estacionária líquida. Eles conseguiram separar os aminoácidos e ele publicou um artigo no Biochemical Journal, no volume 35, página 1358 de 1941, que ele descreveu o equipamento para fazer essa separação e a teoria por trás dele. É um dos artigos mais intrigantes, um dos artigos mais interessantes da literatura, talvez em qualquer área, né? Um dos poucos que a pessoa, não só o fundamento teórico, mas também a aplicação prática é descrita no mesmo corpo, né? Por causa desse artigo e dos trabalhos que ele fez posteriormente, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Química em 1952. Ele também inventou a cromatografia gasosa. Muita gente acha que ele ganhou o Prêmio Nobel por causa da gasosa, mas não foi por causa da cromatografia de partição. Cromatografia por adsorção é algo limitado, cromatografia por partição já é um negócio bem mais amplo, quando você tem fases estacionárias líquidas. Eles também descreveram a cromatografia em papel, usando tiras de papel no lugar de colunas, né? Como meio. A fase estacionária, no caso, é a água sorvida na celulose. Isso foi a base, né, toda a bioquímica quase nos próximos 15 anos. Foi uma ferramenta absurdamente importante. Eles estavam em 1944, final da Segunda Guerra Mundial, não existiam recursos materiais muito significativos, né, para as pessoas. Não era fácil você montar um equipamento, fazer nada. Então, fazer coisas usando uma tira de papel era um negócio que seria muito conveniente. Foi o que aconteceu e muito do que se desenvolveu na bioquímica, aquele ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, estrutura da insulina, foi tudo feito em cromatografia em papel, uma técnica que hoje a gente considera quase uma brincadeira de criança. Bom, daquela época em diante, as técnicas cromatográficas de separação se desenvolveram, tem um desenvolvimento enorme, né? Troca iônica foi em 1947, eletroforese, 1948, aquela eletroforese em tiras, né, que é usada nos exames de DNA hoje. Cromatografia de troca iônica dependeu do surgimento das resinas de troca iônica que foram desenvolvidas como parte do chamado Projeto Manhattan, que é a iniciativa industrial e científica que o governo americano, inglês e canadense fizeram para desenvolver uma bomba atômica. Um dos materiais desenvolvidos foram as tais resinas de troca iônica. Em 52 apareceu a primeira descrição da cromatografia gasosa, que é uma versão, a primeira das versões das cromatografias até então usadas, que era instrumental, era essencialmente instrumental e tinha foco apenas analítico, não era preparativa, né? Não era para preparar uma substância pura, mas para uma ferramenta de análise química, que virou uma técnica, a primeira das grandes técnicas instrumentais de análise realmente populares, de bancada, muito antes de espectrometria de UV visível, tudo isso aí virar coisa popular. Foi a cromatografia gasosa quem apareceu. Cromatografia por exclusão, para separar
polímeros, etc., apareceu em 1959, fluido supercrítico 62, a primeira aplicação prática de cromatografia líquida de alta eficiência, não da cromatografia líquida do Tsuite, aquela da coluninha aberta, aquela de alta eficiência que a gente usa hoje para analisar fármacos, compostos bioquímicos, etc., foi só em 65. Apesar do escopo de aplicação da HPLC ser muito maior do que da CG, até bem recentemente HPLC ainda era muito mais, a GC era muito mais usada, porque em termos práticos, HPLC era e ainda é muito mais complicado e tem certas limitações que GC não tem. E o último grande desenvolvimento, 79, a eletroforese capilar, que quando apareceu foi vendida, né, por pesquisadores e empresas como a panaceia que ia resolver todos os problemas da humanidade. É uma técnica interessante e poderosa, mas obviamente não resolveu todos os problemas da humanidade. Bom, afinal, o que é cromatografia e por que a gente estuda ela como uma ferramenta analítica, apesar de aparentemente ser uma técnica de bancada para purificação apenas de substâncias? Bom, a definição oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada para a cromatografia é que ela é um método físico de separação, na verdade é um grupo de técnicas, não um método, em que os constituintes a serem separados são distribuídos entre duas fases, uma estacionária e a outra fase móvel que se move em uma direção definida, quer dizer, toda separação cromatográfica você vai ter uma fase móvel, uma fase estacionária. Qual que é o segredo, né? Imaginem que a gente tem aqui um tubo por onde flui, né, um solvente qualquer, um gás, uma fase móvel qualquer. Eu deposito na ponta desse tubo uma mistura com duas substâncias, representada por essas bolinhas e círculos azuis e vermelhos. Se esse tubo for um mero tubo sem mais nada, né, a amostra vai ser simplesmente arrastada por esse tubo. As moléculas em azul e em vermelho vão caminhar junto com a fase móvel, elas nem algumas moléculas um pouquinho mais rápido, outras um pouquinho mais lentamente, mas o que a gente imagina é que não haverá diferença na velocidade média com que moléculas em vermelho e azul passem pelo tubo, não tem razão para isso. Pois muito bem, agora imaginem que nesse tubo aqui a gente não tem apenas as paredes. Além das paredes, a gente tem, recobrindo essas paredes, um filme de uma fase estacionária qualquer, sólida ou líquido imobilizado. E a gente faz fluir a fase móvel, deposita a amostra no início dessa coluna e faz fluir ela, faz ela ser arrastada por uma fase móvel que flui por esse canal aqui, deixado aqui no meio. Supondo que essa fase estacionária, vamos dizer que seja um líquido, consiga dissolver tanto as moléculas em azul quanto as em vermelho, o que vai acontecer? Uma molécula que entra aqui no início, azul ou vermelha, ela vai sendo arrastada pela coluna, pela fase móvel com uma velocidade próxima à velocidade média. Eventualmente ela cruza essa interface, ela bate aqui, cruza a interface e se dissolve no filme de fase estacionária. Aí ela fica presa no filme de fase estacionária, essencialmente parada, né, se movendo aleatoriamente por difusão, mas não anda apreciavelmente nem para um lado nem para o outro. Eventualmente ela cruza de novo a interface e volta a andar com velocidade próxima à velocidade média das moléculas da fase móvel. Enquanto ela estiver dissolvida aqui na fase estacionária, essencialmente ela fica parada. Bom, vamos dizer que as moléculas em azul têm uma solubilidade maior na fase estacionária que as moléculas em vermelho. E que as moléculas em vermelho têm uma solubilidade maior na fase móvel do que as moléculas em azul. O tempo médio que as moléculas em azul vão passar dissolvidas aqui no filme de fase estacionária, assim que elas entrem, vai tender a ser muito maior que o tempo médio que as moléculas em vermelho vão passar dissolvidas no filme de fase estacionária quando elas entrarem. Por quê? A solubilidade das moléculas em vermelho é menor. A gente imagina que a afinidade química pelas moléculas desse solvente, seja lá qual a razão dela,
interação de dipolo, ponto de hidrogênio, sei lá, o que for, é muito menor que a afinidade química dessas moléculas pelo mesmo solvente, fase estacionária. Ou seja, algumas moléculas vão entrar e sair rapidinho, outras vão demorar mais tempo, mas em média essas vão ficar mais tempo paradas, dissolvidas, do que essa. E o raciocínio contrário vale para a fase móvel. Como a solubilidade dessa é menor que a solubilidade dessa na fase móvel, elas vão tender a sair mais facilmente dela para outra fase. O resultado, na média, as moléculas marcadas aqui em vermelho acabam caminhando a uma velocidade média muito maior que as moléculas marcadas em azul pelo sistema. Você não pode falar da velocidade de uma molécula individual, mas em média, essas moléculas aqui em vermelho caminham a uma velocidade muito maior, o que resulta na sua separação. O que começou misturado, durante o processo de eluição, vai se separando por migração diferencial. Essa é a ideia por trás de todas as separações cromatográficas. Bom, cromatografia na forma como o Tsuitt fez e que é feito até hoje em muitos laboratórios, como para purificar misturas, é cromatografia preparativa. Seu objetivo é separar uma ou mais substâncias constituintes de uma mistura para depois fazer alguma aplicação com ela, seja análise química da substância pura, seja usá-la para outra reação, usar como fármaco ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, hoje em dia a gente usa muito mais cromatografia como uma ferramenta analítica para análise química, para determinar, para nos auxiliar a determinar, identificar, detectar, quantificar constituintes de misturas complexas de amostras. A cromatografia analítica moderna, quase que exclusivamente, ela é conduzida usando colunas cromatográficas. A fase estacionária ela é disposta em uma coluna. A fase estacionária pode ser um sólido ou um líquido. Depositado sobre as partículas desse sólido, você pode pegar essa fase, colocar dentro de um tubo de material adequado, um tubo de material inerte, rígido, de aço, de vidro, de plástico, seja lá do que for, de sílica, fazer com que esse sólido seja acondicionado na forma mais compacta, densa e regular possível, ou seja, você não vai simplesmente rechear essa coluna, você vai empacotar essa coluna. Essa coluna empacotada com fase estacionária sólida ou líquida absorvida sobre um sólido, é como o nome diz, uma coluna empacotada. Isso aqui é uma coluna empacotada para cromatografia líquida de alta eficiência. Nos primórdios da cromatografia gasosa também só se usava coluna empacotada. Em cromatografia líquida de alta eficiência, hoje, a coluna mais popular ainda é a coluna empacotada. É possível também você pegar um tubo fino, recobrir as paredes desse tubo com um filme fino de fase estacionária líquida ou uma camada fina de fase estacionária sólida, imobilizar esse material de uma maneira conveniente qualquer na superfície desse tubo. Você faz fluir por aqui a fase móvel, líquida ou sólida e a separação ocorre do mesmo jeito, só que ao invés de você ter a fase estacionária na forma de um sólido pulverizado ou de partículas de um sólido, um filme líquido depositado, você tem um tubo aberto com a fase estacionária numa camada nas paredes. Isso é o que a gente chama de coluna tubular aberta ou capilar. Isso aqui é uma coluna capilar para cromatografia gasosa. A grande vantagem das colunas capilares é que, ainda que você tenha uma coluna, apenas um filme da fase estacionária no interior de um tubo oco, né? Você pode ter um tubo bem fino, bem extenso, porque ele é oco.
Uma coluna empacotada, você não consegue fazer uma coluna mais extensa do que isso aqui, por exemplo, 15, 20, 30 centímetros para HPLC, senão você não consegue fazer a fase móvel fluir por aqui. A resistência à passagem é muito grande. Então, em cromatografia líquida não é muito usada ainda a coluna capilar por uma série de razões, algumas dificuldades são até meio incontornáveis, são de teoria. Mas em gasosa, a coluna empacotada não é mais usada na prática, só se usa, quase só se usa, existe uma outra aplicação com coluna empacotada, mas é quase que universal o uso de colunas capilares ou tubulares abertas. Além da cromatografia em colunas, existe também a chamada cromatografia planar, que é um conjunto de técnicas que não são instrumentais ou no máximo são semi-instrumentais e servem para fazer verificações rápidas. Elas não são muito confiáveis, elas não são muito adequadas para fazer determinações quantitativas e qualitativas de alta confiabilidade. Cromatografia em camada delgada, o dispositivo para fazer a separação é uma placa, né? Uma placa de material rígido, papel, plástico, de vidro, plástico ou qualquer outro material rígido, impermeável, que é recoberto com um filme fino de um adsorvente sólido, como sílica, alúmina. Esse filme é imobilizado com algum artifício, por exemplo, geralmente a sílica é misturada com uma pequena quantidade de gesso, é aplicado na forma de uma pasta, com um pouco de água, um filme bem fino dessa pasta. Quando seca, a camada de sílica dopada com gesso fica presa. Numa das pontas da coluna, da coluna da placa, você aplica uma pequena quantidade da sua amostra. Você pode, numa mesma placa, aplicar lado a lado várias amostras para serem cromatografadas separadamente, mas junto na mesma placa. Mergulha a ponta da placa num tanque com um solvente que age como fase móvel. O solvente acende por capilaridade aqui pela camada de sílica, ele vai molhando a camada de sílica. À medida que ele sobe, né, que a zona molhada sobe, ela vai arrastando, né, os constituintes da mistura, e eles vão sendo retidos pela sílica e ocorre uma separação. A frente da fase móvel chegou no final da placa para a corrida. Se os constituintes forem coloridos, eles aparecem como estão aqui, como manchas, né? Da distância percorrida é função da retenção, a intensidade da mancha é função da quantidade. Se não forem coloridos, você pode borrifar, você pode vaporizar essa placa com um reagente adequado. Por exemplo, essa placa aqui mostra separação, essas amostras aqui eram misturas de aminoácidos. Aminoácidos são incolores, como que foi visualizado aqui? Foram aplicadas as amostras, aqui um padrão, aqui são as diversas amostras do lisato de carne, né? Para a proteína que quebrou toda para determinar os aminoácidos. Depois da separação, com a placa ainda úmida, se borrifou nessa placa ninidrina, que é um reagente orgânico que reage com aminoácidos, proteínas, peptídeos, forma adultos coloridos. Então, onde tinha um aminoácido na placa, apareceu uma manchinha visível que você pode marcar, medir, fazer a quantificação e identificação. E a cromatografia em papel é idêntica, só que a fase estacionária é a água contida em uma tira de papel especial para cromatografia. Bom, são técnicas que ainda são bastante usadas para screening, para análise rápida, para determinações preliminares, não são muito confiáveis, mas é um negócio tão simples, tão barato, que ainda é útil em muita coisa. Por exemplo, o screening de entorpecentes, principalmente cocaína, em fluidos biológicos para aplicação forense é feito ainda hoje no Brasil por cromatografia em camada delgada e por cromatografia em papel. O pessoal pega uma amostra lá de sangue, de plasma, de urina, de humor vítreo, às vezes, do cadáver ou da vítima, extrai o que pode ser a fração que conteria cocaína, aplica numa plaquinha, numa tira de papel e vê se apareceu uma mancha numa posição cujo fator de retardação, ou seja, o fator de retenção é igual ao esperado para a cocaína, provavelmente um positivo. Eles partem para uma análise por HPLC, uma técnica mais sofisticada, mas eles fazem esse screening inicial. Fora isso, não é mais usado. A cromatografia analítica instrumental é quase que exclusivamente feita em colunas, em cromatógrafos, que são equipamentos dedicados a isso, e que seja um cromatógrafo a gás, seja um cromatógrafo a líquido, a fluido supercrítico,
todo cromatógrafo analítico tem uma série de módulos fundamentais, básicos, que é igual para todo mundo. O coração de qualquer cromatógrafo analítico é a coluna cromatográfica, que é onde ocorre a separação cromatográfica. Para essa separação cromatográfica ocorrer, você tem que introduzir a amostra no início da coluna. No sistema de Sweet, simplesmente isso aí era feito jogando lá, pingando umas gotas da mistura na ponta da coluna e fazendo passar o solvente. Num sistema analítico isso não pode ser feito. Você tem alta pressão, você tem uma coluna selada, então você tem que ter um módulo para injetar a amostra na coluna cromatográfica de forma automatizada, de forma online, com o fluxo de fase móvel, sem interromper esse módulo. Então você tem que ter um módulo de injeção de amostra. E antes dele, você tem que ter um módulo de propulsão da fase móvel. Tem que ter algo que empurre a fase móvel pela coluna cromatográfica. No caso de cromatografia líquida de alta eficiência, você tem que ter uma bomba de alta pressão. No sistema de Sweet você não tinha bomba, é a própria gravidade. A diferença entre a cromatografia líquida do Sweet e a cromatografia líquida de alta eficiência, como vamos ver mais para frente, é o tamanho da partícula, essencialmente. O tamanho da partícula em HPLC tem que ser da ordem de alguns micrômetros apenas. Então, sem uma bomba de altíssima pressão, que gera uma pressão de centenas de atmosfera, você não tem fluxo de fase móvel na coluna de HPLC. Então, ela não existe. No caso do gás, cromatografia a gás, a própria pressão do gás de arraste nos cilindros já funciona como sistema de propulsão. Quer dizer, antes da coluna tem que ter um módulo de injeção e um sistema de propulsão da fase móvel. Depois a gente tem que ter um detector. A finalidade aqui da cromatografia instrumental é analítica. É você detectar, eventualmente identificar e quantificar os constituintes separados da sua mistura. Os detectores que a gente usa pendurados na coluna cromatográfica nada mais são que, em sua grande maioria, versões adaptadas, miniaturizadas de equipamentos analíticos que a gente conhece isoladamente, conhece como equipamentos de bancada. E aqui que está o segredo, a grande sacada da cromatografia como abordagem analítica, quantitativa. Muitos desses detectores não são específicos, são no máximo seletivos, quer dizer, eles vão dar resposta não só para o analítico que lhe possa interessar, mas como também para centenas, dezenas, milhares de outros que possam estar presentes na amostra. Você teria de, antes de usar esse sistema, antes de introduzir a sua amostra nesse sistema para quantificar o analítico que lhe interessa, separar o analítico de interesse, a espécie química de interesse, das demais. Num sistema cromatográfico, isso é feito de forma online com o detetor. Você não tem que fazer um processo de purificação, de preparo de amostra. Tem que ter um preparo de amostra, vocês vão ver isso, mas é bem mais simples do que seria se não houvesse a separação cromatográfica. Então você pode usar sistemas relativamente simples de detecção, não muito sofisticados, para identificar e detectar substâncias em concentrações muito pequenas, simplesmente porque eles foram antes separados dos demais constituintes da amostra por uma coluna cromatográfica. O detector vai medir uma propriedade qualquer da sua amostra, da fase móvel que passou por ele, saindo da coluna. Havendo uma variação na grandeza dessa propriedade gerada um sinal elétrico, o registro do sinal elétrico proveniente do detector em função do tempo é o chamado cromatograma. Todas as suas informações sobre a análise química, sobre a identidade da sua dos compostos presentes, a sua quantização, estão lá. Num sistema cromatográfico, então, cromatograma é o resultado final do seu processo de separação cromatográfica. É isso que você obtém. No sistema de Sweet, o que você obtém é a substância pura. No sistema analítico, o que você obtém é o cromatograma, esse registro gráfico, registro eletrônico, que mostra o sinal do detector em função do tempo de separação, do instante zero, quando você começou a corrida cromatográfica, até o seu final. Num cromatograma, cada analito separado
que elui, que sai da coluna cromatográfica e passa pelo detector, ele vai gerar um pico cromatográfico. Então, está passando fase móvel pura, começa a sair a banda de um analito separado. O sinal do detector vai aumentando até chegar no máximo do centro da banda. Aí, à medida que essa banda vai passando, vai cessando ali, o sinal volta para o zero, aí um segundo constituinte separado e assim por diante. O máximo do pico cromatográfico, o instante do máximo do pico cromatográfico, chamado tempo de retenção, corresponde ao tempo da injeção, decorrido entre a injeção da amostra e a passagem pelo detector do maior número de moléculas dessa espécie química, que é o tempo médio de migração dessas moléculas pela coluna. É um parâmetro qualitativo, depende da substância, da natureza das fases móvel e da fase estacionária. Já a área que tem embaixo desse pico, a área no interior dele, é proporcional à concentração dessa substância na amostra, a massa da substância na amostra e a sua concentração. É um parâmetro quantitativo. Ou seja, se você medir a área dos picos de cada substância, você tem uma medida indireta da sua concentração. Com o uso de curvas analíticas e outros recursos, você consegue quantificar os constituintes. E medindo o tempo de retenção, você tem uma ferramenta que pode lhe ajudar na identificação das substâncias, ou seja, cromatografia, a gás, a líquido, fluido supercrítico, etc., são modalidades poderosíssimas de análise química, tanto qualitativa quanto quantitativa. Bom, o cromatograma contém informações, então, quantitativas e qualitativas, tanto sobre a sua amostra, como sobre o sistema cromatográfico, que você tem que interpretar para tentar otimizar a sua amostra. Nós vamos discutir esses parâmetros teóricos, a fundamentação das separações cromatográficas, o que isso significa em termos da teoria básica e como a gente pode usar essas informações para otimizar nossa análise a partir da próxima aula. Então, obrigado, até a próxima aula.